Antes que qualquer forma existisse, antes que houvesse som, cor ou pensamento, antes que o tempo desse seu primeiro passo, havia apenas um grande e silencioso vazio, um silêncio tão profundo que parecia eterno. E ainda assim, dentro desse silêncio, algo pulsava, algo invisível, indescritível, algo vivo. Era o Criador. Não havia estrelas, não havia céu, não havia chão sob os pés. Somente um infinito escuro, esperando pelo instante em que tudo mudaria para sempre. E então, como o despertar de um universo adormecido, uma voz ecoou, atravessando o nada. Uma voz que não se escuta com os ouvidos, mas com o espírito. E essa voz disse: haja luz. De repente, o nada se abriu. A escuridão fugiu diante de um brilho que nasceu como um relâmpago eterno. Não era apenas claridade, era a primeira expressão da existência. A luz ocupou o espaço, empurrando para longe a escuridão, separando ambos como dois reinos que jamais seriam iguais. E assim nasceu o primeiro dia, mas a criação estava apenas começando. No segundo dia, o Criador falou novamente, e sua voz moldou o que nossos olhos hoje chamam de céu. O firmamento se abriu como um lençol azul sendo estendido sobre um mundo ainda em formação. As águas foram divididas, parte acima, parte abaixo. O caos começava a ganhar ordem. O que antes era confuso, agora se organizava pelas mãos invisíveis do Autor da vida. Então veio o terceiro dia. O Criador ordenou que as águas se reunissem em um só lugar. E quando as águas obedeceram, a terra seca apareceu. Rochas se ergueram como colunas antigas, montanhas se levantaram em silêncio, vales se formaram profundos e extensos, rios começaram a correr, abrindo caminho como veias de um planeta que despertava. E sobre essa terra recém-revelada, ele disse: produza vegetação. E o solo explodiu em vida. Brotes verdes surgiram, primeiro tímidos, depois abundantes. Árvores elevaram seus galhos ao céu, flores abriram suas pétalas em cores impossíveis, frutos cresceram cheios de sabor. Toda a terra foi tomada por fragrâncias suaves, texturas novas, formas diversas. Era como assistir um jardim gigante tomando forma diante dos olhos. E tudo isso em apenas 3 dias. No quarto dia, o Criador fez algo ainda mais grandioso. Ele colocou luzes no céu para governar o dia e a noite. O sol nasceu com esplendor, iluminando tudo com calor e força. A lua, delicada e silenciosa, tomou seu lugar para governar a noite. E então, como um artista que decide acrescentar detalhes perfeitos, ele espalhou bilhões de estrelas pelo universo, cada uma acesa pela sua própria palavra. E cada estrela em sua posição obedecia. O quinto dia chegou, e o silêncio das águas foi quebrado. Criaturas marinhas surgiram em movimento, pequenas, enormes, coloridas, misteriosas. Baleias cortaram os mares profundos, cardumes dançaram como se tivessem coreografias próprias. Criaturas invisíveis aos nossos olhos preencheram cada gota d'água com vida. E nos céus, o ar se encheu de asas. Aves de todos os tamanhos e formas começaram a voar. Umas majestosas, outras ágeis, outras pequenas, mas todas vivas, todas parte do grande espetáculo da criação. E Deus viu que era bom. Mas então chegou o sexto dia, o dia mais íntimo de todos. O dia em que o Criador decidiu formar algo à sua imagem. Ele se inclinou sobre o barro da terra, moldou com cuidado, como um escultor que conhece cada detalhe da obra que está prestes a concluir. E então soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. O homem abriu os olhos. Imagine o primeiro olhar humano na história. Um olhar que se deparou com o próprio Criador. Ali estava a essência da vida, propósito, identidade, começo. Mas o Criador não desejava que o homem estivesse sozinho. Então ele o fez dormir. E enquanto o homem descansava, Deus formou a mulher. Não tirada da cabeça, para que não dominasse. Não tirada dos pés, para que não fosse pisada. Mas tirada do lado, para estar com ele. Completar. Unir, caminhar juntos. E então Deus os colocou no Jardim do Éden. Um lugar tão perfeito que nossa imaginação jamais alcança completamente. Águas cristalinas corriam entre as árvores. As folhas balançavam com um vento suave. Frutos pendiam com cores vibrantes. E cada canto do jardim parecia cantar uma música silenciosa de harmonia. Ali, Deus caminhava com o homem e a mulher. Ali, o trabalho não era peso. Ali, a vida era plena. Ali, tudo estava exatamente como deveria estar. E quando tudo estava completo, quando cada detalhe da criação estava em seu lugar, veio o sétimo dia. O dia em que Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas porque contemplou a beleza do que havia criado. Um descanso que celebrava a ordem, a vida, a perfeição.
E assim terminou a história da criação, um começo que moldou todo o universo, uma obra que revela propósito, intenção e amor. Cada estrela, cada árvore, cada criatura, cada detalhe carrega a marca do Criador. E essa é apenas a primeira página da jornada humana, porque logo depois do paraíso virá a escolha, e com ela a queda. Mas essa é a próxima história. Certa vez, muito depois de Adão e Eva terem deixado o jardim do Éden, a vida já não era mais tão leve. O solo, antes generoso, agora exigia esforço. O suor escorria pelo rosto, as mãos se enchiam de calos, e cada fruto colhido carregava junto a lembrança daquilo que foi perdido. Foi nesse mundo marcado pela queda que dois irmãos cresceram, Caim e Abel. Caim era o mais velho, trabalhava a terra, conhecia o peso da enxada, o cansaço da colheita, as noites em que o corpo pedia descanso, mas o chão ainda exigia mais. Ele via a terra como um desafio constante. Abel, o mais novo, cuidava dos rebanhos. Vivia entre os campos, observando os animais, o nascer e o pôr do sol, o vento correndo livre pela relva. Enquanto Caim lidava com a terra dura, Abel convivia com o movimento vivo do rebanho. Um dia, os dois decidiram levar uma oferta ao Senhor. Caim levou frutos da terra, colheu parte do que o solo havia produzido e apresentou diante de Deus. Abel, por sua vez, escolheu as primeiras e melhores crias de seu rebanho e ainda a gordura delas. O texto bíblico não entra em detalhes sobre a aparência das ofertas, mas deixa claro algo profundo. Deus atentou para Abel e para sua oferta, porém, para Caim e para a oferta dele, não atentou. E foi aí que algo começou a ferver por dentro. Imagina o olhar de Caim. Ele vê o favor de Deus sobre o irmão. Talvez veja Abel com o rosto iluminado, com o coração em paz, sentindo-se aceito. E, ao mesmo tempo, sente um peso dentro do próprio peito. Caim não ouviu um não explícito, mas sentiu o silêncio de Deus. Um silêncio que incomoda, um silêncio que expõe o que está dentro do coração. A Bíblia diz que Caim se irou sobremaneira. O rosto dele caiu, ele perdeu o brilho, perdeu o eixo, perdeu o foco. Mas o mais impressionante é que Deus não ignora esse momento. Ele se aproxima de Caim, fala com ele, não para condenar, mas para alertar. Por que você anda irado? E por que o teu rosto caiu? Se você fizer o bem, não será aceito, mas, se não fizer o bem, o pecado está à porta. Ele deseja te dominar, mas você deve dominá-lo. Caim estava diante de uma encruzilhada. De um lado, a correção amorosa de Deus, do outro, a voz do orgulho ferido. Era a chance de ajustar o coração, de rever a oferta, de alinhar a intenção. Mas, em vez de tratar a raiz do problema, Caim escolheu alimentar o ressentimento. O texto é curto, mas o silêncio entre as linhas é longo. Talvez dias tenham se passado. Talvez Caim tenha repetido a cena na mente. Abel aceito, ele não. Comparação, inveja, orgulho. Até que um dia, Caim chama o irmão para ir ao campo. Os dois saem. Talvez Abel tenha ido tranquilo, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O campo, lugar de trabalho e rotina, se tornaria palco do primeiro sangue derramado entre seres humanos. Ali, longe dos olhares, Caim se levanta contra Abel e o mata. O mundo, que já conhecia o peso do pecado, agora conhecia o gosto amargo da violência entre irmãos. O chão, que antes recebia sementes, agora recebia sangue. Mas Deus vê, ele sempre vê. O Senhor então pergunta a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Caim responde com uma frase que ecoa até hoje: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Era mais do que uma resposta insolente. Era a negação da responsabilidade. Era alguém dizendo: eu cuido de mim, o resto não é problema meu. Mas Deus não faz vista grossa. O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel se tornou um grito invisível, mas audível para o céu. O pecado de Caim não foi apenas um ato impulsivo. Foi algo que começou lá dentro, em uma oferta feita sem entrega verdadeira, em um coração que não aceitou correção. Então Deus pronuncia o juízo. A terra, que já era difícil, se tornaria ainda mais pesada para Caim. Ela não responderia mais do mesmo jeito. Caim se tornaria fugitivo e errante pela terra. E ali, no meio do peso da consequência, Caim sente o desespero. Meu castigo é maior do que posso suportar. Ele tem medo. Medo de ser morto. Medo de vagar sem proteção.
Mas, mais uma vez, a justiça de Deus vem acompanhada de misericórdia. O Senhor coloca um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Mesmo depois de um crime tão terrível, Deus ainda o cerca com proteção. Não para anular as consequências, mas para mostrar que, mesmo quando o ser humano falha, ele continua sendo justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. A história de Caim e Abel não é apenas sobre um irmão que matou o outro. É sobre o que acontece quando o coração não lida com a comparação, com a inveja, com a frustração de não ser reconhecido como gostaria. É sobre o perigo de deixar o ressentimento crescer em silêncio. Sobre o pecado que bate à porta, esperando uma brecha para entrar. Sobre o convite de Deus para dominar esse pecado, e o resultado trágico quando escolhemos ignorar essa voz. E talvez, se Caim tivesse aberto o coração naquele primeiro momento, se tivesse reconhecido a própria ferida, o próprio orgulho, a própria dor, a história teria sido outra. Mas é justamente aí que essa narrativa antiga conversa com a nossa vida de hoje. Ainda hoje existem altares, ainda hoje existem ofertas, ainda hoje existe comparação entre irmãos, colegas, pessoas próximas. Alguém é promovido, outro não. Alguém é elogiado, outro passa despercebido. Alguém parece prosperar com pouco esforço, enquanto o outro luta e não vê o mesmo resultado. E nesse lugar invisível do coração, o mesmo cenário se repete. A ira bate à porta, o ressentimento tenta criar raízes, a inveja sussurra que a culpa é sempre do outro. Mas assim como fez com Caim, Deus continua falando hoje. Se você fizer o bem, será aceito. O pecado está à porta, mas você pode dominá-lo. Essa história não está na Bíblia para nos fazer apenas apontar o dedo para Caim, mas para olhar para dentro. Ela nos convida a perguntar: que tipo de oferta eu tenho apresentado a Deus? O que há por trás do que eu faço? Meu coração está limpo ou carregado de comparação? Porque no fim, a verdadeira diferença entre Caim e Abel não esteve apenas no que ofereceram, mas em como ofereceram e em quem estavam se tornando diante de Deus. A história de Jacó e Esaú começa antes do nascimento, quando Rebeca percebeu algo estranho acontecendo dentro de si. Os bebês se moviam com força, como se lutassem por espaço, como se o destino de dois povos estivesse sendo disputado dentro de um ventre. Inquieta, Rebeca buscou ao Senhor, e ele respondeu: duas nações estão dentro de você. Dois povos se separarão ao nascer. Um será mais forte, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o dia do parto, Esaú nasceu primeiro, vermelho, peludo, forte, um menino que já parecia carregar uma energia selvagem. Logo depois veio Jacó, segurando o calcanhar do irmão, como se desde o início tentasse não ficar para trás. O tempo passou. Esaú se tornou um caçador habilidoso, sempre nos campos, trazendo caça saborosa para Isaque, que o amava profundamente. Jacó era diferente. Quieto, observador, preferia estar entre as tendas, perto de Rebeca, ouvindo histórias, aprendendo sobre Deus e sobre a promessa feita à família. Dois irmãos, dois temperamentos, duas histórias prontas para colidir. Um dia, Esaú voltou do campo exausto, o corpo pesado, a respiração curta, a fome dominando qualquer pensamento. Ao se aproximar da tenda, ele sentiu o cheiro do ensopado que Jacó preparava, quente, vermelho, perfumado. Deixe-me comer um pouco desse ensopado. Estou morrendo de fome, disse Esaú. Jacó olhou para ele e viu ali uma oportunidade que mudaria o futuro. Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura era muito mais do que um título. Era a bênção do pai, a liderança da família, a herança dobrada, a linha direta da promessa de Deus para aquela casa. Mas Esaú, dominado pela fome, respondeu: estou morrendo. De que me vale esse direito? E diante de um prato de comida, ele assinou em silêncio a perda do que tinha de mais precioso. Jacó não tomou a força, Esaú desprezou o que tinha. O tempo passou, as rugas de Isaque aumentaram, sua visão diminuiu, sua força se esvaiu. Ele sabia que seu fim se aproximava. Chamou Esaú em segredo e disse: meu filho, vá ao campo, casse algo para mim e prepare a refeição que eu amo. Depois disso, eu o abençoarei antes de morrer. Rebeca ouviu, e o coração dela disparou. Ela lembrava da palavra de Deus: o mais velho serviria ao mais novo. Para ela, aquilo não era apenas uma escolha de preferência de pai. Era uma tentativa de abençoar o filho errado, na direção contrária ao que Deus havia dito. Ela correu até Jacó. Ouça o que vou dizer. Seu pai vai abençoar Esaú, mas a bênção pertence a você. Traga 2 cabritos. Eu vou preparar a comida do jeito que seu pai gosta, e você levará a refeição para receber a bênção. Jacó ficou tenso. Esaú é peludo. Eu não. Se meu pai me tocar,
vai descobrir. Ele não vai me abençoar, vai me amaldiçoar. Mas Rebeca respondeu com firmeza: que a maldição caia sobre mim. Apenas faça o que eu digo. Ela pegou as melhores roupas de Esaú e colocou em Jacó para que o cheiro dele fosse o cheiro dos campos. Depois, cobriu seus braços e pescoço com peles de cabrito, imitando a pele áspera do irmão. Preparou a refeição com precisão, conhecendo cada tempero que despertaria a memória de Isaque. Jacó entrou na tenda, com o prato nas mãos e o coração acelerado. Meu pai. Quem é você, meu filho? Perguntou Isaque com a voz fraca. Jacó respirou fundo. Sou Esaú, seu primogênito. Fiz como o Senhor pediu. Levante-se, coma da caça e me abençoe. Isaque estranhou a rapidez. Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor, o seu Deus, fez com que eu a encontrasse. Isaque pediu que ele se aproximasse. Tocou seus braços cobertos de pele, cheirou suas roupas. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. A dúvida ainda existia, mas a sensação venceu. Isaque comeu, bebeu, e então chamou o filho mais perto. Jacó se aproximou, e o pai colocou as mãos sobre ele, declarando palavras que não voltariam atrás. Que Deus lhe dê o orvalho do céu e a riqueza da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Seja senhor de seus irmãos. E que maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Era feito. A bênção tinha sido lançada sobre Jacó como um selo que não se pode quebrar. Jacó saiu. Pouco tempo depois, Esaú entrou, radiante, com a caça preparada. Pai, levante-se e coma da caça que preparei. Isaque estremeceu por dentro. Quem é você? Sou Esaú, o seu filho mais velho. O silêncio na tenda ficou pesado. Isaque tremeu intensamente. Então, quem foi que trouxe a comida antes? Eu comi e o abençoei. E ele será abençoado. Esaú gritou com uma dor que vinha do fundo da alma. Pai, abençoe também a mim. Mas não havia outra bênção igual. Havia consequência. Havia perda. A dor logo virou raiva. Esaú passou a alimentar um pensamento. Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Rebeca soube. Chamou Jacó com urgência. Seu irmão quer sua vida. Fuja, vá para a casa de meu irmão Labão. Fique lá até que a ira dele passe. Você não pode ficar aqui. Jacó deixou sua casa, seu pai, sua mãe, tudo o que conhecia. Saiu carregando nada além de um cajado, o peso de uma culpa e uma bênção que ainda não entendia direito. Naquela noite, sozinho no deserto, ele deitou no chão e usou uma pedra como travesseiro. O céu estava aberto, silencioso, enorme. Jacó talvez se sentisse pequeno, dividido entre o medo do passado e a incerteza do futuro. Foi ali, nesse cenário simples e duro, que Deus falou com ele. Em sonho, Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela. E no alto, o Senhor disse: Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Eu estou com você, vou guardar a sua vida por onde quer que você for. E trarei você de volta para esta terra. Não deixarei de cumprir nada do que prometi. Jacó acordou assustado, mas algo dentro dele tinha mudado. Ele não era apenas um fugitivo, não era apenas o irmão que enganou. Ele era alguém alcançado pela promessa. Mesmo ferida, dividida, cheia de tensão, a história de Jacó e Esaú mostra um Deus que continua conduzindo tudo, até quando os passos parecem tortos, em direção a um propósito maior.